It's the best iPhone that we have ever created. This is iPhone 7. Com o número de vendas acima da média em 2020, o iPhone 7 se mostrou uma opção muito popular aos recém-chegados no mundo da Apple. Porém, isso foi em 2020. Agora estamos falando de um iPhone de quase 5 anos atrás. Será que ele ainda vale a pena? É isso que veremos hoje. Olá pessoas, eu sou o Júnior e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje irei analisar se o iPhone 7 ainda vale a pena. Apesar de ser um iPhone de 2016, ele tem praticamente o mesmo design que o iPhone 6 e 6S, tendo essa traseira de alumínio que, na minha opinião, é bem melhor que a traseira de vidro presente a partir do iPhone 8. Aliás, o iPhone 7 está presente em 6 cores diferentes, sendo elas prateado, dourado, ouro rosa, preto fosco, preto brilhoso e a que eu mais gosto, essa daí, o vermelho. Falando da traseira, o iPhone 7, por ser de alumínio, não apresenta o carregamento sem fio, sendo o único jeito é carregá-lo pelo cabo mesmo. Falando de design, não dá para esquecer essas bordas gigantes que mostram a idade do aparelho. Apesar de serem grandes, eu não me importo muito, mas também porque eu usei por muito tempo o iPhone 6 Plus, então essas bordas não me incomodam tanto. Agora um detalhe muito simples, porém muito importante, é a presença do botão Home e do leitor de digitais, que seria muito importante para a segurança, além do Face ID. Pô, Apple, volta por favor com o Touch ID. Ele apresenta uma tela IPS LCD, que nos padrões atuais seria uma tela intermediária premium, mas não deixa nada a desejar. A tela da versão Plus tem 5.5 polegadas, tendo uma resolução de Full HD, com uma densidade de pixels de 401 ppi, contra a versão do normal que possui 4.7 polegadas, com a mísera resolução de HD e com apenas 326 ppi. É bastante diferença. Agora falando de hardware, ele apresenta um chipset quad-core Apple A10 Fusion, que ainda é muito potente atualmente, tendo uma diferença drástica ao seu antecessor Apple A9 Dual-Core. Ele é equiparável aos processadores i7 de sexta geração de notebook. Ele também está presente em um dos iPads considerados atuais, o iPad de 10.2 polegadas. Ele também apresenta 3 GB de memória RAM, algo que hoje em dia é muito pouco, porém o iOS otimiza tanto que faz ele concorrer de frente aos Androids intermediários atuais. Falando de iOS, o iPhone 7 ainda está sendo atualizado, estando no iOS 14 junto com os iPhones atuais, como o iPhone 12 e o iPhone 11, e provavelmente receberá pelo menos o próximo iOS, o iOS 15, e talvez o iOS 16. Então, o iPhone 7 tem pelo menos mais uns 2 anos de vida atualizada. Isso é incrível, afinal o iPhone 7 foi lançado em 2016. Me diz algum Android de 2016 que até hoje é atualizado. Isso é um grande ponto positivo para ela. Agora vamos falar um dos fortes do iPhone, a câmera. A câmera traseira do iPhone 7 normal apresenta um sensor único de 12 megapixels, que é exatamente o mesmo que está presente no iPhone XR. No iPhone 7 Plus, ele apresenta um sensor duplo de 12 megapixels, o dobro do iPhone 7 normal. Em questão de fotos de dia, o iPhone 7 manda muito bem, tendo ótimas fotos com bastante nitidez. Porém, é só escurecer um pouco que o iPhone 7 já começa a ir um pouco mal, dando para perceber um pouco de serrilhado nas fotos. Algo que vale notar é que na versão normal do iPhone 7 não apresenta o modo retrato, aquele modo que fica com desfoque atrás da pessoa ou do objeto, sendo presente apenas no iPhone 7 Plus, por causa do sensor duplo de 12 megapixels. Algo que poderia ser muito bem implantado com inteligência artificial, que nem no iPhone XR. Agora em questão da câmera frontal, ele tem um sensor de 7 megapixels, sendo muito boa para fotos de dia. Porém, basta escurecer mais um pouquinho, que também dá para perceber bastante serrilhado, ou melhor, bastante granulação. Vale lembrar também que o iPhone é sempre recomendado para quem quer ser blogueiro no Instagram, pois lá as fotos realmente vão com uma qualidade incrível, ao contrário de vários Androids no mercado. Em questão de gravação, ele se sai muito bem, sendo possível gravar em 4K 30 fps na câmera traseira ou Full HD a 30 fps na câmera frontal. Também há de se notar que o microfone é bem bom, porém é normal que no iPhone 7 alguns dêem problema, então fique de olho nisso. Aqui temos um iPhone que faz jus ao estereótipo de iPhone não ter bateria boa. O iPhone 7 Plus, apesar de ter uma notável diferença de bateria, sendo ela de 2.900
mAh contra uma de 1960 mAh na versão normal, ela apresenta uma baita dificuldade para durar um dia inteiro, sendo necessário um power bank se tu quiser durar o dia inteiro, ou se você for um usuário muito extremo. Caso você queira pegar um iPhone 7 usado, lembre-se de analisar a bateria dele, se ainda está boa sem muitos ciclos, pois quanto menor a porcentagem, pior vai estar a bateria. Então, isso já pode ser um custo a mais caso você queira comprar esse celular usado. Vale também lembrar que o iPhone, como qualquer outro smartphone, é recomendável sempre pegar acima de 64 GB. Recomendável, não é obrigatório. Depende, se o iPhone não tiver de 32 GB, será obrigado a comprar de 64. O iPhone 7 trouxe várias inovações ao mundo da Apple, ou até mesmo ao mundo dos smartphones em geral, como por exemplo, finalmente o iPhone é resistente a respingos de água e de poeira. Vale notar o uso da frase resistente a respingos de água, porque na verdade o iPhone 7 contém IP67 que faz o iPhone resistir até 1 metro submerso por 30 minutos. Algo não tão impressionante ao mundo dos Androids que já continham um IP68 na mesma época. Mas de qualquer jeito, tendo IP67, IP68, eu não chego nem perto de água com ele. Tenho muito medo de estragar. Outra diferença foi o botão Home totalmente digital, algo que repercutiu bastante na época, tendo alguns que gostaram e alguns que não. Particularmente eu gostei, porque na verdade não tem mais um botão de verdade ali, não é algo mecânico que pode estragar facilmente. E também tem praticamente a mesma sensação que apertar um botão real, então pra mim não fez nenhuma diferença, só testando pra ver mesmo. Agora, teoricamente, uma inovação que deixou todo mundo na cara foi a retirada da entrada de fone de ouvido, que foi totalmente desnecessário e foi feito apenas para vender um novo fone de ouvido da Apple, os AirPods. E por causa dessa decisão, que foi uma puta falta de respeito com o consumidor, praticamente todos os smartphones atuais não apresentam essa tal entrada de fone de ouvido, porque praticamente todas as empresas são meio que baba-ovo da Apple, ou eram pelo menos, deixando a gente sem muita opção, tendo que ou carregar ou escutar alguma coisa, como música, vídeos e tal. Ou comprar um fone Bluetooth caro que nem os AirPods. Algo positivo foi que a Apple pelo menos tinha incluído os fones de ouvido Lightning na caixa e o adaptador de fone de ouvido também. Porém, hoje em dia ela nem mais faz isso. Apesar de apresentar um processador de 2016, ele apresenta um ótimo desempenho rodando jogos. Provavelmente qualquer jogo que você testar nele irá rodar numa boa, rodando Free Fire, PUBG, Call of Duty em gráficos intermediários. Infelizmente não tinha pensado em gravar na época que havia o Fortnite no iOS, porém eu testei antes de ser tirado e estava rodando numa boa, sendo possível jogar de boassa. Vale também lembrar que é possível jogar jogos nele utilizando controles Bluetooth, incluindo os de PS4 e de Xbox One. Atualmente o iPhone 7 está bem instável por causa da pandemia, então algumas vezes ele está em promoção, diminui o preço do dólar e etc, e algumas vezes não. Atualmente ele está 2.500 no mercado de novos, porém no mercado de usados dá para encontrar ele na versão de 128 GB até R$ 1.600. Então vale bem ver os prós e contras de comprar um usado ou um novo. Vale lembrar também que se você for comprar um usado, olhe se não tem nenhum defeito e etc, porque é bem comum apresentar, como eu já tinha dito, bateria ou microfone. Mas se não tiver nenhuma dessas coisas e o resto estando bom, até que vale a pena. E aí? Depois de tudo isso que eu disse, você acha que ele vale a pena? Na minha opinião, sim. O iPhone 7 não deixa muito a desejar em quase nenhum aspecto, sendo um celular muito bom para algum iniciante ao mundo da Apple, ou até mesmo alguém que deseja atualizar de iPhone. Ele é um ótimo custo-benefício Apple, batendo de frente com intermediários premiums Androids atuais. É meio estranho falar custo-benefício e Apple na mesma frase, não é verdade? Apesar de haver muito preconceito com seu aproveitamento de tela, ele é bastante usável, sendo possível fazer qualquer tipo de serviço que você faria no iPhone mais novo. Só vale notar que se você tiver um pouco mais de grana, tente investir no iPhone XR, que esse sim realmente é o melhor custo-benefício Apple, pois ele tem tela maior, processador mais novo e provavelmente ele vai receber muito mais atualizações que o iPhone 7. Ou até mesmo um iPhone SE 2, que será lançado em 2020, que tem o mesmo processador que o iPhone 11, porém a tela dele é menor que o iPhone 7 Plus, sendo equiparável ao iPhone 7 normal, que na minha opinião eu não usaria por ser muito pequeno. Eu realmente não gosto de celular muito pequeno. Agora falando de outros smartphones
Se você não vê a necessidade de pegar um iPhone atualmente, ou não gosta mesmo do iOS, tente pegar um Samsung Galaxy S10e, que esse sim é o custo-benefício Samsung atualmente, tendo o mesmo processador e memória RAM do Samsung Galaxy S10 normal e tendo uma câmera muito boa, sendo algumas vezes melhor que o iPhone 7. Porém, eu não sei dizer como ele é no Instagram, então eu não posso recomendá-lo se você for um Instagrammer. Aliás, o Samsung Galaxy S10e atualmente está por um preço bem bacana, sendo na faixa de R$2.000. Então, o iPhone 7 Plus realmente vale a pena se você encontrar pelo preço certo. Não pague muito caro por esse iPhone. Apesar dele ser bastante usável, ele não vale tanto quanto pede. Então, sempre negocie se for usado, ou se você for comprar um novo, tente sempre ver uma loja confiável e que seja com preço mais barato. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido um pouquinho mais longo que o antigo que eu postei agora há pouco. A frequência de vídeos aqui do canal só tende a melhorar. Eu tô tentando postar um vídeo por semana. Eu tô tentando, não tô conseguindo, mas eu tô tentando. E se inscreva no canal e dê um like para ver as próximas novidades. E realmente tem uma novidade que eu quero apresentar nas próximas semanas. Então se inscreva no canal para ficarem atentos às próximas notícias. Dê um like para ajudar o vídeo. Obrigado e nos vemos depois.